Olá, eu sou a Vicia. E eu sou a Sama. E essa é a segunda temporada do Madonna Vicia Podcast. Estamos aqui para provar Que a Madonna vicia. e vicia muito. And the beat goes on. I'm a happy girl. It's my birthday song. In my happy world. I know it's gonna be a good day. Oh yeah, today is my birthday. E aí, olá, galera! Olá, viciados em Madonna. Nós voltamos! Voltamos finalmente! Ei, a gente voltou num dia maravilhoso! Uhul! Hoje é aniversário mesmo. da nossa rainha. Aquela que nos tem acompanhado por todos esses anos maravilhosos. Há quase 42 anos da minha vida. E o meu um pouco depois. Um pouco antes. Um pouco menos. 39, né? Acho que sim. É, de 85 pra cá, 39. Madonna, parabéns. Feliz aniversário, meu amor! Como foram Sim. as suas férias, Sama? Eu viajei, eu terminei a biografia A Rebel Life, né? Da Madonna, enorme, gigantesca. Posteriormente nós iremos falar. Eu tô em Who's That Assiste. Girl ainda. Você tem Who's That Girl? Aham. Então você tá na fase boa. Época boa. Eu assisti o Deadpool também, final da trilogia. Ouvi Like a Prayer no cinema, meu povo. Nossa, só se fala de Like a Prayer. Só se fala de Like a Prayer. Eu fiz um post outro dia, e assim, eu já postei essas fotos há um ano e meio atrás. Gente, o post tá bombando, porque é Like a Prayer. Então, assim, Madonna ressurgindo com o hit de 1989. Ela merece. Sim. E entrem, gente, no YouTube, no clipe de Like a Prayer. É muito engraçado ver o pessoal que falando, eu tô aqui por conta de Deadpool, quem mais aqui tá por conta de Deadpool? Meu Deus, eu não sabia que essa música era de Madonna. Gente, é cada coisa pra vocês verem. A importância de ter. E Madonna que não gosta muito de colocar as músicas dela em outras mídias, né? O que eu acho uma burrice. Para com isso, Madonna. Coloca aí, deixa suas músicas para as pessoas conhecerem. Pelo amor de Deus. Ainda mais um clássico como Like a Prayer. É, mas ela deixou, né? Porque eles foram pedir pessoalmente pra ela. Foram, isso. E O Ryan Reynolds falou que ela orientou numa questão de refilmagem, que ela deu uma sugestão. Eu fico imaginando que cena que seja, né? Quem viu aí, fica imaginando também, não vou dar spoiler aqui. Eu não sei se ele estava brincando, se ele falou isso por uma questão de marketing, se foi Madonna que falou para ele falar isso como uma questão de marketing também. eu acho Porque que não. Pela carinha deles na entrevista, eu acho que não. E eu tô louca pra saber que cena é essa. Eu vou assistir essa semana. Até o Então final dessa veja. semana, assistirei. Só E pra aqui, ver a Vicia? música. Só pra ver a música. Escuta aqui. Não, mas até que eu gostava de Deadpool. Pena que vai acabar agora, né? Aham. Que com a Marvel, né, a gente sabe muito bem qual que é o destino. Vicia, você acha que Madonna vai fazer alguma festa temática esse ano? Porque Ela vai. Ô, mulher festeira. ela ama comemorar o aniversário dela, né? Desde que ela separou de Guy, todo ano é um tema. Antes ela fazia festas, mas fazia festas assim, sem fantasia, essas coisas, sem temas, né? Gente, ela parece a minha tia Melry, lá de Belo Horizonte. Todo ano ela faz festa temática e as festas dela são maravilhosas. Beijo, tia Melry. Supere, Madonna. Supere a minha tia. Me convida, tia Mary. Ela vai te convidar. Já tá convidada pro próximo ano. Guarda aí, feriado de maio. Então tá bom. Então vamos começar, Vicia? Vamos começar. Hoje nós estamos fofinhas, voltamos todas etéias, porque hoje é aniversário da nossa rainha. Então a gente vai começar pegando leve nessa segunda temporada. O tema de hoje é coisas que amamos em Madonna e que fez a gente continuar fã. Só confete e serpentina, gente. Hoje nós guardamos a nossa língua bifurcada Sim, e vamos falar de coisas legais. sem Lindas veneno, poucas. sem veneno, Sem só veneno. de peito aberto. Como a Sama disse, vamos gravar esse episódio de peito aberto. Cá estamos. Exatamente. Então, sem mais delongas, vamos que vamos. Vamos lá.
Então vamos lá. O meu primeiro tema, eu acho que é uma característica que muitos fãs de Madonna têm, que é exatamente a questão da Madonna sempre se reinventar. Para o bem ou para o mal, não importa, ela arrisca e ela sempre está criando algo novo. Eu amo, desde o início de carreira, assim, essa coisa de cada era, cada álbum ter uma persona. Claro que ela trabalha algumas vezes, alguns mais, outros menos, mas assim, essa coisa dela ser camaleão, ela ainda tem um pouco. Hoje, nos tempos atuais, a gente sabe que ela deu uma diminuída, né, gente? Ela não tá mais igual, ela não tem aquelas mudanças de visuais igual ela tinha antes. Mas vocês pensarem que o último álbum dela foi a Madame X, ela brincou com essa coisa de visual, né? A gente não pode negar isso. Então, a capacidade de Madonna de se reinventar é algo que me faz continuar a ser fã dela. E você, Vicia? Eu acho que essa era a minha quinta colocação. Mas ficou um pouquinho Sério? diferente. Mas vamos lá. Eu não vou falar muito sobre a carreira. Eu vou falar mais sobre a personalidade que eu admiro. O que eu admiro na Madonna, tá? Porque a gente tem inúmeros podcasts gravados e coisas que a gente ainda pretende gravar, onde a gente dá ênfase a aspectos da carreira de Madonna. Então, hoje, como é o dia dela, eu quero focar no lado bom da personalidade dela, o lado que eu admiro, tá? E a primeira coisa que eu quero falar é que hoje nós estamos numa era em que muitos filhos, principalmente no Brasil, vivem encostados nos pais. E a Madonna, gente, ela saiu de casa em 1977, aos 19 anos, e foi morar sozinha em Nova York. Isso é admirável. É muita coragem. Ela era praticamente uma criança. Então é isso. Ela saiu de casa aos 19 anos, foi morar sozinha em Nova York. Ela passou por altos perrengues e provações e se manteve firme lá no objetivo dela, foi à luta e venceu. Ela foi e não voltou. Apesar de que ela já tinha ido lá antes, né? Ela foi, conheceu, gostou e foi embora. O pai dela meio que com raiva, né? Porque ela tinha uma bolsa de estudos na Universidade de Michigan. Uhum. E ele não queria que ela fosse embora, porque aquela coisa, ela tinha uma bolsa, blá, blá, blá. Mas ela foi, bancou o sonho dela e rachou. Uhum. E isso E é vamos que admirável, vamos. ainda mais para uma menina de 19 anos, né, gente? Sim, isso é muito legal. Uma Uhum. coisa que ninguém pode negar. Madonna, ela falou isso, inclusive, quando ela lançou I'm Going to Tell a Secret, ela falou com os estudantes de cinema, porque ela apresentou o documentário para uma universidade, né? Uhum. E ela falou que ela recebeu vários nãos na vida dela, mas que ela não desistia. Uhum. E eu achei isso muito legal. Sim. Madoninha. Bom, o meu segundo, gente, que eu acho muito legal, é um pouco parecido com isso que Vicia falou, no sentido que Vicia, ela fez um paralelo com o passado e com o presente. Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas falando, né, da questão da homofobia, da questão do racismo, machismo, misoginia, e das questões da AIDS, que vira e mexe e voltam, né, principalmente por conta da ignorância das pessoas. Mas Madonna já falava disso lá atrás, quando muitas pessoas não queriam falar. Quando falar disso não era bem visto. Quando falar disso podia queimar carreiras. E Madonna não teve medo. Ela falava. Então, se vocês pegarem entrevistas de Madonna, principalmente de 1987 a 1994, vocês vão ver que ela pautava muito, ela falava muito disso. E às vezes até com certa raiva, né? Porque tinha alguns entrevistadores que ficavam fazendo umas perguntas idiotas e querendo, tipo, fazer uma armadilha com as coisas que ela estava falando, mas ela sempre se saía muito bem. Então isso me fez admirar muito mais ainda. Eu falo sem vergonha, gente, nenhuma. A primeira vez que eu ouvi falar de homofobia foi através de Madonna. A misoginia foi através de Madonna. Ageísmo foi através de Madonna. Entendeu? E uma forma de ver a AIDS de outra forma que as pessoas falavam, principalmente nos bochichos, também foi por conta de Madonna.
Aí vocês devem estar pensando assim, Sama, mas você era uma criança. Assim, gente, deixa eu explicar como é que era, e você pode confirmar isso, tá? Uhum. O Fantástico, antes de ter a MTV, que começou a passar os especiais e mostrava as entrevistas de Madonna da MTV, a Globo comprava, às vezes, os direitos de passar algumas entrevistas de Madonna e eles traduziam. Isso passava, às vezes, no Fantástico, no jornal Hoje também, chegou a passar algumas. Então, principalmente essas que eram, aspas, chamadas de polêmicas, Sim, eram apresentadas. Então, a gente tinha conhecimento. A gente, lá nos anos 1990, no início dos anos 1990, dos anos 1990, a gente tinha acesso a isso. Sem contar revistas também que tinham, que traduziam entrevistas de Madonna e colocavam. Não sei se pagava direito, eu imagino que não, né? Porque como é que o pessoal ia ficar sabendo? Mas a Vicia lembra disso. A gente chegava em banca de revista, a gente tinha muita coisa verdade. de Madonna, assim, de material não oficial, claro. Então, assim, tinha muita entrevista que era traduzida. E assim a gente foi trilhando o nosso conhecimento madônico. Então, essa parte dela eu acho muito foda. Foda mesmo, sabe? Assim, eu sei que hoje em dia tá todo mundo falando, mas teve uma pessoa que começou a falar lá atrás. E como eu disse, numa época que falar de certos assuntos era queimar carreiras. Tinha muita gente que tinha medo de falar. E ela nunca teve medo. Verdade. Bom, é, a Madonna sofreu um grande trauma aos 5 anos de idade, quando a mãe dela morreu. E eu conheço pessoas, inclusive já tive uma cliente que ela nem sorria, porque a mãe dela morreu quando ela nasceu. E isso é um trauma. A Madonna pegou o trauma de infância dela e, inclusive, se eu não me engano, na biografia do Chris, ele fala que um dos primeiros grandes sucessos dela, ela perguntou para o Chris, será que a mamãe ficaria orgulhosa de mim? E ele disse, claro que sim. Então ela pegou a dor e transformou o trauma de infância em força. Isso é divino, gente. É difícil, tá? Muitas pessoas passam a vida inteira para curar um trauma de infância. E a Madonna transformou o que seria a maior fraqueza dela. Ela nunca escondeu de ninguém que o maior sonho dela sempre foi ter uma família. E ela pegou o trauma dela e transformou em força e canalizou isso para a carreira dela. Uhum. E ela mesma fala que, apesar de tudo, dessa dor, se a Madonna mãe não tivesse morrido, ela não teria acontecido. O Chris também confirma isso, ele também fala isso, e ela Sim. própria também já falou. Então, é até engraçado, né, Vici? A gente que gosta, assim, de histórias de ficção, é meio que aquela jornada, assim, né, do herói, né? O herói sempre perde alguém. Sim. E essa coisa que faz a caminhada dele. Eu faço sempre essa comparação com Madonna, é muito interessante isso. Uhum. Essa questão dela, de essa virada, aspas, de chave na vida dela. Então, realmente, fantástico. E mesmo nos piores momentos, ela nunca deixou de acreditar nela. Como ela disse no Rio de Janeiro, que ela tinha um sonho. Ela deixou família, deixou amigos, foi para Nova York para tentar ser bailarina, mas percebeu que ela se daria melhor na música e ela se dedicou e se empenhou muito para isso. E, gente, parece fácil, né? Ela saiu de cidade, ela tinha um sonho e aí ela foi lá e lutou e conseguiu. Gente, não é fácil, muita gente desiste. Antes mesmo de começar ou no primeiro obstáculo. Gente, e vamos falar aqui, né? Hoje em dia, assim, qualquer pessoa, você tem acesso aos streamings, né? Você pode colocar sua música no Spotify, no Deezer, no YouTube Music, seja lá o que for. A gente está falando numa época que não. Para você conseguir chegar, você tinha que fazer sua música tocar na rádio. Você tinha que ter um contrato com uma gravadora. Você tinha um caminho e não dava para fugir desse caminho. Exatamente. Não tinha alternativa a esse caminho. Exatamente. Então, assim, era quase que aquela coisa de você pegando tijolinho e ir para construir sua casa. Assim, gente, era muito absurdo. E ela batalhou muito, gente. Batalhou muito. Você Por isso, você tinha que transpor vários obstáculos, né? Parecia Sim, uma corrida de cavalo com os obstáculos. exatamente. E ser aceito e passar por todos eles.
Uhum, né? Muita exatamente. carreira morreu no primeiro álbum. Exatamente. Muita carreira morreu no primeiro single, né? Porque tem aqueles. Até a gente brinca, né? One Hit Wonder. Aquelas pessoas que só conseguiram um hit na vida e sumiram. Sim. E anos 80, né, Vicia? Todo mundo gosta muito de falar que era a época da explosão. Tudo explodiu na década de 80, né? Foi aquele. Era muito filme sendo feito, era muito álbum sendo feito, era muito artista surgindo. Tanto é se a gente for olhar de hoje em dia, né? Quem é que durou? Quem que nasceu nos anos 80 de artista e que tá ainda nativa até hoje? Não tô falando, gente, mas aí mas tá na parada? Não tô falando que tá na parada ou não. Eu tô falando de gente que ainda está, que ainda tem gente, tá lançando álbum, tá fazendo turnê. Pensem, tá? Não precisa nem falar. Quem é que com 40 anos de carreira ainda hoje consegue juntar 1.600.000 pessoas em um show? Oi, tô tentando ouvir vocês. Quem? Bom, gente, o meu, vocês sabem, né, que desde a minha primeira participação aqui no podcast, eu sou apaixonada com cinema e eu aprendi muita coisa com Madonna. O quê? Madonna? Aquela que você falou que era ruim atriz em vários filmes? Sim, gente, tá, mas o que Madonna levou do cinema para o trabalho dela, em clipes, em gravações, em turnês, era algo extraordinário. E era muito legal, porque aí quando eu via, através de entrevistas, né, lendo isso e aquilo, eu ia atrás. Até que chegou um ponto que eu comecei a reconhecer as referências sem necessariamente ir atrás, sem precisar que ela ou alguém me falasse o que era. E tanto é que, mas mesmo assim, tá, gente? Mesmo assim, da Madonna consegue me surpreender. Tanto é que, recentemente, eu e Vicia, né? Vicia, a gente descobriu que Like a Prayer e Cherish tem referências a uma diretora indie, que eu nunca tinha ouvido falar, não tenho vergonha de dizer, dos filmes dela, dos curtas dela, que Madonna pegava e também colocou. Não sei se por influência de Mary Lambert, não sei, né? Porque tanto é que Like a Prayer é de Mary Lambert, mas Cherish é de Herbie Hitz, e tem referências dela. Então, assim, eu acho isso maravilhoso. Sim, a forma como ela sempre reverenciou o cinema. Ela pode não ter tido tanta sorte na carreira dela de atriz, como a gente já discutiu aqui, mas no que tange a forma como ela pegava as questões cinematográficas e levava para a obra dela, maravilhoso, tá? Alguns eu gosto mais, outros menos, mas também hoje eu não vou entrar nisso, mas que sim, a grande maioria sempre me deixou muito feliz. Eu achava isso o máximo. Sem contar a Vogue, né, gente, que é o ode a vários ao cinema, enfim. Eu falei que não ia falar de música, mas eu acabei colocando uma aqui, porque, gente, Express Yourself, essa música, pra mim, é uma obra-prima e a letra dela deveria ser decorada por todas as mulheres, Sim, concordo. para evitarem relacionamento abusivo, golpes, gente louca, psicopatas, etc. Gente, eu vou falar só da letra e não da consequência da vida da Madonna, tá? Porque hoje o podcast é para ser fofinho. Então, vivam a letra de Express Yourself. Isso mesmo. Agora sou eu? É você. Então, dando seguimento à Vicia, uma das coisas que me fizeram continuar sendo fã de Madonna esse tempo todo é exatamente isso, as letras das músicas dela. Porque se a gente for pegar desde o início de carreira, sim, tinha aquelas letrinhas um pouco mais escapistas e blá, 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 mas tinha letras muito boas. Sempre teve letras muito boas. E eu sempre defenderei isso, sempre defenderei, sempre, sempre defenderei. Madonna letrista, Madonna compositora. E na minha época, da Vicia, tinha uma revista que chamava Letras Traduzidas, que era... Maravilhosa, né? Uhum. Que era tipo um apêndice da Bis, a revista Bis, que era a revista de música aqui no Brasil. Era muito famosa essa revista. Sim. E todo mês saía letras traduzidas. Aí a gente comprava essa revista, né? Todo mundo que sabia inglês. Eu fui saber inglês anos depois, mas aí a gente via as letras. E a Bis chegou a lançar umas 2 edições ou 3, não sei, que era só de Madonna.
A Vicia deve lembrar disso. Eu tenho a Bis Letras Traduzidas do Erótica e eu tenho uma outra que ela tá com aquela roupa de Vogue no MTV Awards de 1990. Uhum. Que eu acho que são várias letras ali. Sim, tem. De certeza eu tenho essas duas. Sim, e por conta do sucesso até mesmo da Letras Traduzidas, tinha umas outras revistinhas também, pequenininhas, que era de papel jornal, você lembra, Vicia? Que também Lembro. tinha tradução também. Essas eram bem baratinhas, assim, devia custar, hoje em dia, devia ser o quê? Centavos, não sei. E a gente que era fã, a banca de revista era as nossas amigas, né, Vicia? Porque tudo a gente recebia deles, né? Assim, do que vinha das bancas. Então, assim, eu achava o máximo as letras de Madonna. Tipo assim, nossa, que legal. Que nem tudo são flores, né? Mas a grande maioria, sim, as letras de Madonna eram muito boas. Inclusive as letras festivas, né? Eu costumo brincar que a minha música é essencialmente oitentista de Madonna, que eu acho que assim, que marca os anos 80, pra mim sempre vai ser Into the Groove. E eu acho linda a letra de Into the Groove. Eu acho ela muito. Eu fico feliz. Você quer uma música de Madonna que me deixa feliz? Estou falando aqui com vocês. Into the Groove é uma delas. Tem E uma aquela. que eu acho que ela é como Into the Groove pra você. Que eu tinha. Sabe aqueles toca-fitas? Sim. Que parecia um radinho, tinha o lugar de ouvir a fita, o rádio AM, FM e o fone. Aham. Eu colocava aquilo pra andar de bicicleta. Ah, E que legal. eu ia escutando Dress You Up. Ai, Dress You Up. A Dress You Up é a música que me fez virar fã de Madonna, E né? eu sonhava em pegar carro e dirigir escutando essa música. Ah, que legal. Quando eu era criança. E aí eu me imaginava, ao invés de estar numa bicicleta, eu imaginava o vento, assim, de um carro, sabe? Sem teto. E eu dirigindo, Aham, assim, numa estrada bem verde, a música tocando alto. aham. Dava Ai, uma gente, sensação de liberdade, assim, muito legal. Sim, Muito sim, bom. Dress You Up. Eu amo Dress You Up. Into the Agora Groove você, também é muito Vicia. boa. Oi? Nossa, Into the Groove é. Eu. Ai, gente, eu acho que Into the Groove merecia ter um podcast só sobre ela. Mas. Não, mas sabe por quê, Vici? Se a gente parar pra pensar como que foi, né, aquela questão, ela e Stephen Bray, né? Stephen Bray, que eu acho que é o seu compositor preferido, né? A parceria madônica preferida sua. Tem muita coisa boa, né, É dos muita coisa. dois. Muita E coisa. você pensar assim, foram os dois, gente, era só os dois que fizeram aquilo, Aham. sabe? Eu acho isso genial, gente. É genial, sabe? E eles irem pro estúdio e fazer aquela música, e Madonna queria que chamasse Get Into the Groove. Tem até uma entrevista que ela esquece, né? Uma entrevista pra MTV que ela fala, que eles perguntam qual é a sua música preferida na Virgin Tour. Aí ela fala assim, é quando eu canto Get Into the Groove, ela fala. Ela até esqueceu que era o registro, ficou como Into the Groove. Mas, enfim, gente, assim, as letras de Madonna, isso pegando, sem contar outras, né, gente? Eu já falei aqui no podcast sobre o American Life, que é o álbum que as letras conversam comigo mesmo, sabe? Assim, eu me identifico pra caramba com aquilo. Então, assim, eu amo muito as letras das músicas de Madonna, as músicas de Madonna, não só as letras, mas a música de Madonna, sabe? Eu sempre vou bater nessa tecla, eu sempre vou brigar, que as músicas dela são boas, sim. Eu até já falei com a Vicia, quando eu estava na escola de música, geralmente escola de música tem muito roqueiro, né? Uhum. E aí vocês têm sempre aquele preconceito, né? Principalmente quando era Madonna, ainda hoje em dia deve ser mais ainda, né? Eu vi uma pessoa falando a respeito da participação de Like a Prayer em Deadpool. Um cara falou assim: a música é ótima, pena que é da Madonna. Oi? Pena Ai, que é da Madonna por quê? Gente, a música tá aí no mercado tem 30 anos, mais até. Tipo, Hello é um clássico da música. É o que o crítico da Rolling Stone falou, né? Que o mais próximo que o pop chegou da arte foi Like a Prayer álbum. Então, por favor, né? Ah, porque de Madonna. Para com isso. na verdade já tá aí há 35 anos, né? 35 anos, exato. Então, assim. E eu brigava pra falar que a música de Madonna era boa. Ah, mas por quê? Então, vocês vão pegar a estrutura das músicas, né? Parte 1, parte 2, refrão,
Ponte. Se você for olhar, as estruturas são muito parecidas. A diferença são os instrumentais. O que está rolando? É a produção que vai modificar isso. Mas não, as pessoas têm esse preconceito. Então, eu sempre brigava. Tanto é que é aquela coisa, né? Ah, a Madonna chegou. Era eu. Gente, mas eram outros tempos, né? Hoje eu acho tudo muito pobre em termos Uhum. de arranjo, produção, né? De Eu acho qualidade. tudo muito repetitivo. É, Você de pode qualidade reparar. musical. É, Hoje em dia, a- será as- que ninguém tem moral pra falar das músicas de Madonna? Hoje não. sim, porque eu acho engraçado, porque as pessoas têm a fórmula, né? Uhum, Gente, você pode reparar, vários artistas, a própria Madonna já falou isso também. A estrutura de uma música que faz sucesso, aí você vai ver a próxima música desse cantor, a estrutura é parecidíssima com essa. E vai uhum. seguindo até parar de funcionar. Aí quando para de funcionar, tenta uma outra coisa. Alguns conseguem, outros não. E assim vai seguindo. E sem contar aqueles que vão pegando estruturas muito parecidas de outros. Gente, teve uma música que eu escutei um dia que eu achei que era a música de uma pessoa. E eu falei assim, mas que estranho, eu não tô lembrando que essa música era de tal pessoa. Aí eu fui ver as duas músicas iguais, de cantores diferentes. Aham. E eu fiquei assim, como pode isso? Não rola processo? Enfim. Parece que hoje em dia tem uma receita de bolo, né? E todo mundo segue aquilo, Sim, né? exatamente. E bota um confeito diferente pra parecer que o bolo é diferente. Mas o gosto, o recheio é sempre igual. Exatamente. Ô, gente, não é ficar falando assim, mas vocês estão falando isso, vocês estão parecendo aquele povo que fica falando, no meu tempo. Não, gente, não é isso. Tanto é que, igual, Vicia, ela é fã do Metallica, Sim. tá? Que tem uma carreira longeva tipo Madonna. Uhum. E, né, eu escuto muito música indie. Então, sim, tem um mercado, gente, não é dizer que é todo mundo. Tem um mercado que não tá tão em voga, que não tá no mainstream, que realmente tá, sim, fazendo coisa legal. Agora, a gente sabe que tem uma fórmula para você tocar em rádio. Tem uma não tocar em rádio mais, que hoje em dia que está contando mesmo é o stream. Mas tem uma forma que vai te fazer, ficar no primeiro lugar do Spotify mundial, ou do iTunes, não sei o quê, ou no Deezer, que é um pouco menos tal. A gente sabe que tem isso, Uhum. entendeu? E as pessoas seguem esse padrão. Agora sim, a gente escuta coisas diferentes, só que elas não estão no mainstream. Tudo que está no mainstream é ruim? Não, tem coisas legais. A Vicia mesmo já comentou aqui do The Weeknd. O The Weeknd tem algumas músicas que são muito legais. Uhum. Mas, enfim, gente, vamos seguir que a gente tem que falar de Madonna. Não vamos falar de ninguém, não. Bom, uma outra coisa que eu admiro em Madonna é o trabalho árduo e incansável que ela sempre teve e ainda mantém, né, gente? Porque o povo lá se divertindo do Rio de Janeiro, a Madonna ensaiando, alugou um espaço enorme do Copacabana Palace só para ensaiar, foi ensaiar no palco não sei quantas vezes, ensaiou até de madrugada, na véspera, sem som, mas passando o show inteiro, repassando o show inteirinho. Então, esse trabalho que ela tem e esse perfeccionismo que ela tem é admirável. É uma coisa que eu admiro na aniversariante do dia. Não, gente, é mesmo, porque a gente que em 3 turnês, 3, não, 4, mas não, do The Girl ela foi para Austrália, não foi? Foi. Vamos pegar a MDNA, a Stick and Sweet e a Celebration. Não, apesar de que a MDNA também ela foi para ela foi para Colômbia, né? Colômbia? Na MDNA ela foi lá que ela Isso. machucou o supercílio. Isso. Mas enfim, gente, você vê que Madonna já estava no final das turnês, no final. Ela já tinha feito o quê? Mais de 70 shows. Uhum. E ela mesmo assim, ela estava ensaiando. Sim. E Entendeu? praticamente o mundo inteiro assistiu 2 shows, assistiu os ensaios e o Sim, show. exatamente. Eu tinha a sensação de que ela não ia ensaiar no Rio para não estragar a surpresa tal. Eu também achei. E ela ensaiou, gente. Ela ensaiou com roupa, fez as trocas de roupa. Então, assim, a dedicação dela é admirável. Uhum. E incansável, né? Eu não sei, eu já vi muitos bailarinos que trabalham com ela e outros que já trabalharam falando que ela trabalha, ensaia sem parar. É impressionante. Ela não faz nada
que ela não ensaia antes. Aham. E isso porque tem o quê? 3, 4 meses de ensaio da tour, Sim. né? Tem muita cantora pop aí que não faz nem a marcação de palco que foi ensaiada direito. Eu lembro que a Madonna, a partir da Rose That Girl Tour, ela começou essa coisa era praticamente ela virava uma triatleta. Uhum, Porque ela precisava de ter um vigor físico para aguentar. E olha que a Rose That Girl Tour foram, acho que 30 e poucos shows. Nem se compara com hoje em dia, né? aham, Com o que ela começou a ter, na verdade, a partir da Stick and Sweet. Mas ela tinha essa coisa desse treinamento pesado que ela fazia para ela aguentar aham. fisicamente, né? Porque o show de Madonna é muito físico, sim, né? Muito físico. Então, eu lembro uma vez que eu li uma entrevista, não sei se foi das Spice Girls. Foi as Spice Girls, mas eu não lembro se foi a Madonna falando ou se foi as Spice Girls falando. Que a Madonna foi no show delas e quando chegou no camarim que Madonna assustou, que via aquele monte de comida, tipo cachorro-quente, não sei o que. Ela falou assim, mas vocês comem isso tudo antes de subir no palco? Eu falei, sim, a gente come, se vocês não passam mal. Uma coisa assim, sabe? Aham, Porque ela é muito regrada. Ela é a pessoa que mais trabalha no show business. Ele fala isso, né? aham. Mas, realmente, essa dedicação dela, gente, é uma coisa absurda. Sim. E apesar das inseguranças físicas que ela já teve, né? Eu me lembro que ela ficou preocupada com os comentários na The Virgin Tour, que a chamavam de rechonchuda, etc. Ela, praticamente em 2 anos, ela mudou o corpo dela. Em menos de 2 mudou. anos, né? Porque ela já estava Uhum. bem diferente nas gravações do filme, Who's That Girl? E Sim. ela mudou o corpo dela completamente e ela perdia muito fôlego na The Virgin Ah, Tour. Na terceira isso. música, ela já estava perdendo fôlego. Sim. E isso, a partir da Who's That Girl Tour, não acontecia mais justamente pelo preparo físico dela, né? O Exatamente. corpo dela na Who's That Girl Tour tem pouca diferença do corpo dela daquela época pro corpo dela do The Girl Show. Ela só estava um pouco mais musculosa. Então, assim, a transformação dela foi muito grande nesses 2 Foi. anos. Ela até começou aquele Robert Parr, que era, acho que é isso que é o nome, era um personal trainer. Ele foi responsável por transformar o corpo da Linda Hamilton em Exterminador do Futuro 2. Aham. E a Demi Moore naquele filme Striptease também, que ela tava bem forte, bem musculosa, assim. Ele tinha essa coisa, assim. E foi através dele que Madonna teve essa mudança, assim mesmo, ela corria pra caramba, 7 quilômetros, ainda chegava, fazia musculação, ficava na musculação e ainda tinha aula de dança. Incrível. Assim, incrível. Incrível mesmo. Madonna, gente, é engraçado que tá até combinando. Parece que eu e Vicia combinamos, mas a gente não combinou, não. A partir de 2008, a gente sabe que Madonna começou a ter uma derrocada de vendas, né? Os álbuns dela não vendiam igual vendiam antes. Chegava em primeiro lugar na Billboard, mas na sequência já ia caindo de forma retumbante. Só um parêntese, foi nessa época que as rádios começaram a boicotar o trabalho dela, né? Foi um pouco depois do Hard Candy. Não, na verdade, já tinha começado, né? As rádios Aham. começaram a boicotar no American Life, Aham. né? Na Era Confessions, um cara da Rolling Stone ou na Billboard, gente, eu não vou lembrar, ele fez um artigo falando que as rádios falavam, que aí nessa época a justificativa, não, Madonna se velha demais pra tocar na rádio, né? Aham. Então, assim, só que Madonna ela compensava isso de outra forma, né? Ela fazia da turnê dela, tipo assim, ok, vocês podem não estar me dando atenção, mas chupa essa bala aí que eu tô jogando, né? E é igual, quem me conhece sabe aqui do podcast, Vicia também, mais ainda. Eu não gosto do Hard Candy, eu tenho questões com o álbum, mas depois eu posso falar os motivos e tal. Mas as versões do álbum na Stick and Sweet Tour ficaram muito boas. Sim. Eu acho impressionante, gente, tipo Beat Goes On, Can't Shop, é assim, é assustador. Assim, o arranjo das músicas. Por isso que eu sinto falta de banda, né? Assim, banda pra mim é essencial para um cantor, enfim. Então, isso eu acho incrível, eu achava incrível mesmo. Tipo, como que Madonna, ela podia às vezes não fazer álbuns bons, ou 100% bons, mas na turnê ela chegava e arrebentava.
Uhum. Isso era impressionante, impressionante. A E gente, isso a também gente falou foi sobre isso em algum episódio, né? Dela tirar leite de pedra, o que ela fez com o Girl Gone Wild, por exemplo. Sim, gente, é absurdo. Aham, Para mim, é a versão definitiva, é a versão da MDN Tour. aham. Não tem cabimento aquilo, gente. Aquele break que ela tem, que ela dança e o céu come. Não tem condições, gente. Não tem condições aquilo ali. Sério, sério mesmo. Ok, depois teve algumas coisas que não ficaram tão legais, né? Não foram toda a turnê, né? Teve algumas recaídas e tal, mas você ia pro show de Madonna sabendo o que você ia encontrar e ia encontrar uma coisa muito boa, Um né? espetáculo. Aquela frase dela na época da MDNA que deu uma confusão, porque os fãs americanos ficaram revoltados, porque estava aquela época da crise, que ela falou: quebrem seus cofrinhos e venham me ver, que vocês irão ver arte. Você agora vicia. Qual é o seu outro motivo que te fez continuar sendo fã de Madonna? A Madonna, ela sempre foi muito corajosa, né? E sempre deu a cara a tapa, como você disse há pouco tempo atrás. É, seja à frente da prevenção contra a AIDS, numa época na qual o governo americano boicotava tratamento contra a AIDS por achar que era uma peste gay. E ela falando de Uhum. camisinha, de prevenção, e gravando, e fazendo campanha, enfim, numa época que ninguém tinha coragem de abrir a boca para falar disso. Ou ela defendendo os direitos da comunidade LGBT, que, gente, no meu tempo era GLS, então se eu esqueci alguma letra aqui, me perdoem. E divulgando a comunidade negra quando teve contato nos anos 90, por exemplo, com a Ballroom Culture e lançou o Vogue, e quando defendeu a si, e com isso todas as mulheres, para que a gente pudesse se expressar sexualmente, seja com um sexbook ou com algumas letras de música. E hoje em dia, gente, ela luta contra o ageísmo, né? E eu Não, ouvi comentários a respeito do show do Rio. Nossa, a Madonna tá bem, né? Quantos anos ela tem? Ah, ela tem 65. Gente, não é possível que ela tenha 65. E tá bem desse jeito, consegue cantar, consegue dançar. Então, assim, as pessoas impressionadas. E aí, para desdenhar um pouco dela, eu escutei gente falando: ah, mas também com tanta plástica, né? Enfim, não dá para fazer plástica nos ossos, não dá para se manter de pé com plástica, não dá para ter resistência física com plástica, não dá para aguentar 81 shows com plástica, né, gente? Então é mérito dela, né? sim. Por ser saudável, por cuidar da alimentação, por sempre ter feito Uhum. exercícios. Não é a idade dela ou as plásticas dela que estão contando nesse caso. É a preparação dela, o tanto que ela sempre se cuidou. Mas eu escutei isso e eu espero que a pessoa escute esse podcast. Ó, vai a merda, tá? Antes que eu me esqueça. Eu não te falei na hora, mas estou falando agora, né? Então, assim, ela sempre foi corajosa, sempre deu a cara para bater e sempre enfrentou preconceito, né? E sempre peitou Sim. as pautas pelas quais ela quis lutar. E, como eu já disse aqui, a grande bandeira agora dela é poder trabalhar, poder ser relevante, poder ser sexual, ser mulher e ser artista, né? Como se a partir de uma certa idade isso não fosse mais possível. Mas é Exato. possível e Madonna tá aqui para provar isso pra gente. E é curioso, Vicia, porque a primeira vez que eu escutei sobre ageísmo foi exatamente em 1992, quando ela estava lançando o Sexbook, que teve jornalista que teve a pachorra de perguntar quando ela estava pensando em se aposentar, porque ela estava muito velha, né? Porque 30 anos já era um absurdo, né? É, E foi 35, na verdade, ela isso, tinha. tipo, foi a primeira vez, que é aquilo que eu comentei, que várias coisas eu ouvi a primeira vez através de Madonna, e a palavra ageísmo também foi exatamente aí que eu ouvi, foi numa entrevista da época do Sexbook, do erótico, enfim. Eu, E, eu ouvi, gente, dizer, alguém há da imprensa 30, brasileira chamou de velha, quando ela sim, estava aqui com o fala, The Girl Show. gente, isso 30 anos atrás, tá? E ela continuou, ela tinha o quê? 10 anos de carreira.
10, Tinha. 12 anos de carreira. Ela tinha 35 anos quando ela veio pra cá com The Girl Show. Então assim, a palhaçada já começou lá atrás. Que é aquilo, né? Que ela sempre falava. Homens fazendo o que ela fazia, não falavam nada. Ninguém criticava o Mick Jagger. Ainda tá no palco, rebolando e fazendo os movimentos dele com 50, 60 anos. Ninguém falava, pelo contrário, achava até legal. Paul Apesar de que McCartney tá aí com, acho que 84. entendeu? E tá Eu voltando, lembro. né? Sim, e eu lembro de uma entrevista dela que ela falava exatamente isso. Homens fazendo o que eu faço, ninguém fala nada. Aquilo que ela falou no discurso dela da Billboard, quando ela, né, da mulher do ano, né, foi? Uma coisa Foi, assim que ela em aquele prêmio que 2016. ela já havia falado antes numa entrevista. Né, só que ela citou o caso do Prince, né? Uhum. Mas ela falava, homens fazendo o que eu faço, ninguém fala nada. É normal, gente, é naturalizado. E vocês, assim, em 40 anos, e Madonna ela tem que continuar brigando com isso, batendo na mesma tecla de que sim, uma mulher pode fazer o que ela quiser. Não, e assim, ninguém tira a coroa de rei do rock do Elvis, né? Ninguém tira a coroa do Michael Jackson de rei do pop. E o povo vive tentando arrancar a coroa da cabeça da Madonna. Gente, a Madonna, ela tá fazendo 66 anos hoje. Ela é a rainha do pop. Ela vai ser rainha do pop daqui 70, 100, 200, 300 anos. Assim como a primeira rainha Elizabeth continua sendo rainha Elizabeth, gente. E aqui, gente, não é de agora isso não, né, Vicia? Quantas vezes a gente escutou ao longo desse tempo todo que a gente é fã, em capa de revista, a gente lembra de uma bis que saiu, Adeus, Patsy Kensit. Eu acho que é isso, nem lembro o nome da mulher. Eu acho que ela era... Depois eu fiquei sabendo que ela era casada com um dos irmãos Gallagher, do Oasis. Esquece, adeus Madonna, o momento agora de Patsy Kensit, sei lá, pode ser que eu tô falando errado o nome. Gente, isso nos anos 80 já tinha revista falando isso, decretando o final de Madonna. Já E depois, já decretaram o final dela por causa da Cyndi Lauper, Mariah Paula- Carey, Celine Dion, Paula J-Lo, Abdul. Paula Abdul, Paula Toller, lembra? Nossa, gente, Ridículo. tipo assim, o que teve a ver, gente? O que teve a ver? Aí, sem contar depois, quando saiu Britney, Aguilera, Lady Gaga, Katy Perry, agora Taylor Swift. Gente, gente, eternamente aquela coisa. Sempre colocando mulheres contra mulheres. Tem que ser a mulher como cantoras é eternamente uma competição. E acaba que elas acabavam sendo minadas e falando borracha também, que a gente sabe que rolava isso. Falando mal uma da outra, até que começaram a ter consciência. Tipo assim, gente, peraí. Isso aí é jogo da mídia, que fica fazendo essa merda toda em cima com a gente tá entrando, tá embarcando. Porque, nossa senhora, ai gente, que chatice, viu? Mas E vai continuar. hoje nada disso importa, nada mais importa, como diz Madonna. Exatamente. É o dia dela, ela tá aí. E o mundo vai ter que engolir, gente. Essa mulher, ela é relevante, ela tá nativa. Ela vai continuar nativa até os últimos dias de vida dela. E rezem para que demore a morrer, porque se ela morrer, gente, vai ficar insuportável para quem não gosta de Madonna, porque o mundo inteiro só vai falar e ovacionar Madonna. Porque, infelizmente, as pessoas são hipócritas assim, né? Tem que esperar morrer para dar valor. Mas a gente está aqui para valorizá-la, para parabenizá-la e para curtir, porque hoje é o aniversário da nossa diva, da nossa estrela, da nossa rainha do pop. Exatamente. Tem mais alguma coisa para dizer? Bom, só minha última. A última coisa que me faz continuar sendo fã de Madonna sim, gente, Madonna é a minha trilha sonora. Madonna é minha trilha sonora. Eu tenho músicas madônicas para cada momento da minha vida. Sejam antigas, sejam novas, não importa. Eu tenho uma música que eu falo que Madonna escreveu para mim. Vocês acreditem ou não, Nobody Knows Me foi escrita para mim. Então durmam com essa, tá? Bad Girl foi para mim. O Father também foi escrita para mim. Vogue também foi escrita para mim, gente. Não foi para os gays. Foi para mim. Jump foi escrita para mim e para minhas irmãs. Para mim. Então... I can make it alone, Vicia and me, Vicia and me. Gente. Então é isso, gente. Tem mais assim o que dizer. Madonna tem...
eu sempre falo, gente, leiam as biografias, leiam entrevistas. Hoje em dia tá tudo tão mais fácil. Você encontra, assim, as entrevistas dela com legenda, né? Para quem não souber inglês e tal. As letras, tudo tá mais fácil, assim. E analisem para vocês verem. É muito bom, gente. É muito bom ser fã de Madonna. Madonna vicia, né? Vicia. Vicia. Muito. E vicia muito. Muito. É isso, gente. Voltamos. Voltamos. Até o próximo programa e Tchau. tchau. Você acabou de ouvir. O Madonna Vicia Podcast. Até a próxima. Tchau.